Ótimo. Então vamos lá. Bom, adoro contar minha história, porque eu acho que eu sou, assim, uma fonte de inspiração para muitas consultoras. Eu sei que, às vezes, quando a gente tem equipe grande, a grande maioria não está naquela frequência que a gente queria, não está naquela frequência de vai aparecer no acorde. A grande maioria, muitas vezes, está numa frequência medíocre. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu era uma consultora absolutamente medíocre. Eu fiz o meu cadastro em julho de 2023. Eu me cadastrei porque eu queria a mentoria das mulheres que estavam ali divulgando da Terra e tal, e tinham duas mulheres do marketing que eu admirava muito, que eu queria muito estar perto, e eu entrei por isso. Eu já usava óleo essencial, eu já tinha um lifestyle bem a cara da Terra, e por conta disso também, né, eu fui prospectada, mas eu não me entreguei ao negócio. Eu não estudei o negócio, eu não sacava meu bônus. A primeira vez que eu saquei meu bônus, eu tinha mais de R$ 1.000 acumulado. A segunda vez que eu saquei meu bônus, eu tinha mais de R$ 5.000 acumulados. Terminou que a entrada da minha casa de praia agora, a casa dos meus sonhos, que hoje a gente mora na frente do mar, ela foi toda de bônus da terra. E eu tinha 5 meses sem sacar bônus. Então a entrada da casa veio toda de um saco só. Porque nem isso eu fazia. Então eu fazia prospecções mornas, eu cadastrava por acaso, se a pessoa me pedisse para entrar na minha equipe. Como eu tinha um Instagram grande, então volta e meia aparecia alguém que via que eu estava fazendo doTERRA ali muito discretamente e terminava entrando comigo, mas eu não dava uma assessoria adequada, eu não mentorava, eu não fazia as mentorias, eu não assistia os treinamentos, eu não respondia o WhatsApp. A Ivoneta teve muita paciência comigo. Eu me mantive ativa desde o momento que eu me cadastrei. Eu falo que eu comprei a minha passagem e eu sentei no barco, mas eu não remei. E eu fui sendo absorvida por outra coisa da minha vida, né? Então, eu tive mais uma filha, eu casei, eu me mudei 4 vezes, a gente foi morar isolado, num sítio, então tinha cabra, tinha galinha. E eu vivia a minha vida ali e eu queria fazer doTERRA, mas eu não entendia o que era fazer doTERRA. Eu não tinha absolutamente zero clareza do que era doTERRA, do que podia ser doTERRA na minha vida. Eu sabia que ia ser bom em algum momento e eu guardei o meu lugar ali. Então eu me ativava. Muitas vezes eu fazia alguma atividade porque eu ficava com vergonha de Vanessa, eu ficava com vergonha de todo mundo estar fazendo e eu não fazer. Eu lembro que eu não reconhecia ninguém do grupo Motivate. Ninguém era da minha equipe, todo mundo era das outras equipes, então quando tinha sorteio, assim, nunca era ninguém da minha equipe, a minha equipe era pequena, a minha equipe tinha um comportamento parecido com o meu, então eram pessoas que estavam ali, mas que não estavam de verdade fazendo o negócio. E aí tudo isso resultava no meu bônus pequeno, no meu resultado mediano. Então, volta e meia eu tinha um cadastro, volta e meia eu vendia porque eu uso muito óleo essencial e eu todo dia, eu quase todo dia, estava ali postando alguma coisa curiosa sobre óleo essencial, falava muito mais sobre o uso do que sobre o negócio. Eu não entendia muito bem o plano de carreira, eu assisti algumas vezes, algumas apresentações para entender o plano de carreira, mas desde o começo eu fazia apresentação, e eu fazia apresentação eu mesma. Eu não tinha foto com óleo essencial, sabe aquela foto clássica de quem vai crescendo na terra, com seus olhinhos, aquela foto do Kit Living, eu não tive essa foto até depois do Silver. E aí eu apresentava com as fotos de Vanessa. E aí eu apresentava, essa é minha líder, Vanessa, vocês vão ver muito ela, mas eu só dava ali uma lorota porque eu não tinha foto. Nunca tinha parado para tirar as fotos, nem de casa, nem de celular, zero. Então, naturalmente, né, em janeiro desse ano, eu ainda estava ganhando ali R$ 37. Dezembro e janeiro eram meses mais difíceis para mim, porque eu tinha uma loja de semijoia. Então, eu já sabia que dezembro e janeiro eu não ia nem pensar em terra. Eu rodava 2 kit living seguidos para me preocupar depois. E aí, fevereiro, ó, teve até uma besteirinha aqui, que janeiro deve ter vendido, deve ter feito algum cadastro. Mas essa aqui era a minha realidade. Agora, vocês pensem que isso aqui são alguns meses atrás. Isso aqui é janeiro deste ano, eu já tenho 2 anos de terra, tá? E aí, o que é que aconteceu, né? Depois de viver esse cenário, o que é que aconteceu? Onde que a Ana Maria está hoje? A gente está em novembro e eu entro o mês como uma líder Gold com quase 400 pessoas na minha equipe. Lá em janeiro eu tinha coisa de 30 pessoas na minha equipe. E o que é que aconteceu nesse intervalo de tempo para a gente viver assim essa revolução na equipe Ohana, que é o nome da minha equipe? Quando eu criei o grupo da minha equipe,
Eu não lembro quem foi que deu essa dica no Motivate, mas foi lá do Motivate, que eu raramente via o grupo, e dessa vez eu tinha visto, que falava assim, crie seu grupo, coloque o nome dele, faça a descrição do grupo, crie um porquê, que as pessoas vão chegar, abra esse caminho. E eu sou super da vibe da mentalização, né? Fiz isso e aí criei a Ohana, não tem nada a ver com Lily Stitch. Fazem 3 anos que eu criei, 2 anos que eu criei o nome da equipe. Mas eu quis fazer do Terra para ter uma saída ali para minha família, né? Para eu estar mais tempo com os meus filhos, que eu queria ter mais filhos, porque eu queria uma oportunidade de ganhar dinheiro em qualquer lugar do mundo, porque a gente tem muita vontade de ir para o Havaí. Meu marido é apaixonado pelo Havaí, e ele já morou lá também, então a gente tinha vontade, né, de construir algo que permitisse que a gente pudesse ir para qualquer lugar do mundo. E aí, Doterra era essa promessa. Então, aí, daí nasce o nome Ohana, né? Para minha família. E eu queria que o meu grupo dentro da Doterra fosse uma família, que fosse muito mais do que uma equipe focada em dinheiro, focada em vendas. Eu queria que a gente se apoiasse, que a gente se cuidasse, que a gente se ensinasse, que a gente vivesse, inclusive, os propósitos da Doterra. A Doterra tem 3 grandes pilares, que é o produto. Tudo que a Doterra lançar é muito bem feito, muito bem pensado. O propósito da empresa, que é levar um óleo essencial para cada lar, é algo muito forte, tudo roda em torno disso. E as pessoas, da Terra, ela prioriza muito as pessoas. Desde as pessoas que estão no campo, colhendo copaíba, colhendo laranja, até nós, que somos as consultoras, que somos as linhas de frente, o corporativo, existe um cuidado com as pessoas. E tudo que da Terra se propõe a fazer, a gente enxerga isso, em cada evento, em cada incentivo, em cada treinamento que da Terra oferece para a gente. E eu queria trazer isso na minha equipe também, né? Eu queria que fosse sobre pessoas, sobre ajudar mães, ajudar mulheres. Eu tinha esse propósito na minha vida. Eu já tive marca de slings, eu tive loja de semi-joia, e todos eles eu estava trabalhando ali com mulheres, eu estava trabalhando com autoestima, eu estava levantando mulheres. Então eu trago isso na minha vida, de sempre trabalhar perto do meu propósito, que é levantar mulheres. E eu não tinha enxergado ainda que na Doterra eu estaria fazendo exatamente isso, estaria levantando mulheres. Eu pisquei, eu pesquei uma diquinha aí quando eu fiz o meu grupo Ohana. A ideia era ajudar a minha família, ajudar outras famílias e nos tornarmos uma grande família. Mas eu ainda não sabia como que eu ia fazer isso, ainda não estava claro para mim. Quando eu pensava em prospectar, eu pensava em convidar alguém para gastar dinheiro. Eu não pensava em prospectar alguém para ganhar dinheiro. E isso me trazia muita insegurança. Eu tinha muita trava de fazer prospecção, de chamar pessoas para o negócio, porque eu não entendia por que eu estava convidando elas. Apesar de eu ter escolhido, apesar de eu ter conhecido a empresa depois e achado a empresa incrível, apesar de eu saber que poderia ganhar muito dinheiro, eu não tinha visto ninguém ganhar muito dinheiro, eu não tinha ganhado muito dinheiro ainda, eu não tinha tido sucesso na Doterra, e eu ficava incomodada de convidar pessoas e dizer assim, venha ganhar dinheiro comigo, que nem eu estava ganhando. E eis que as coisas começaram a mudar. E aí Maiara passou aqui por Salvador. Mas antes de Maiara passar aqui em Salvador, eu terminei ganhando em algum desses incentivos que Vanessa faz de top vendedora de bolo. Eu terminei ganhando. Foi uma bogo assim muito específica, muito boa para mim. Eu terminei ganhando e vendi, foi o que vendi mais. O que foi, assim, acho que é a primeira vez da história do Motivate que eu ganhei alguma coisa, porque eu nunca ficava em primeiro em nada, gente. Eu nunca era a que ia ver, eu nem tentava, eu nem achava que dava ser eu ganhar qualquer coisa. E aí, Vanessa mandou pra mim, Ana, você ganhou uma mentoria com Mayara Félix. Eu já sabia quem era Mayara, ela era uma das mulheres que eu olhava e pensava assim, eu vou estar em Doterra porque eu vou ter a chance de sentar na mesa com essa mulher um dia, eu vou ter a chance de conviver com ela, de aprender com ela. E foi uma mentoria com a Mayara, e Mayara me perguntou, né, qual que é o seu objetivo, onde que você quer chegar? E para mim, Silver, de 6.000, 6.095, estava ótimo. Ia ser ali meu extra, tranquilo. Eu não sonhava com grandes bônus do Terra. E aí, Mayara abriu meu Instagram, olhou para mim e falou assim, a meta tá ridícula. Você é uma mulher influente, você tem total condição de ser Silver em junho, não em dezembro. E em dezembro você vai ser diamante. Quando eu ouvi isso, eu pensei primeiro, né? Impossível. Só que ela é a maior do mundo. Ela tem o maior ranking, não é à toa. Ela formou Silver de diamantes
centenas de vezes. Ela forma o tempo inteiro. Então, se tem alguém que tem condição de olhar e avaliar alguém assim, é ela. E aí isso mexeu comigo, né? Tipo assim, Maiara olhou pra mim e achou que eu sou potencial diamante. Vanessa tinha dito isso a vida toda? Tinha. E por que que eu não dei ainda start, né? Eu não sei exatamente o que em Maiara me fez mudar, porque naquele momento eu não tinha nem a ideia de quem era Maiara. E aí agora eu falo para vocês que são líderes de equipe. Muitas vezes a gente desiste de alguém, ou a gente desiste de convidar, porque a gente fala, venham pro acorde, e a pessoa nunca veio. Mas pode ser que amanhã, quando você convidar, ela venha. Pode ser que uma mensagem no privado faça ela vir. Pode ser que um incentivo que você fez de top alguma coisa faça ela vir. Pode ser que ela assista um acorde com Maiara e a chave dela vire. E você não sabe o que vai fazer aquela pessoa virar a chave. E podem ser infinitas coisas. Então, a gente pode estar sempre a um passo de descobrir a sua próxima grande líder. Então, não parem de incentivar, não parem de estimular, não parem de enviar link, de insistir. Principalmente a gente que é líder de equipe, quem já tem equipe, a gente tem responsabilidade com essas pessoas também, não é só sobre a gente, é sobre outras pessoas. E muitas vezes, eu ouvi uma frase de Eliezer que eu achei sensacional. Se você conseguisse se comunicar de forma assertiva, o mundo inteiro vinha fazer da Terra, porque é uma oportunidade inegável. Por que que o mundo inteiro não vem fazer da Terra? Porque a gente não consegue se comunicar com todo mundo. Para cada pessoa, a gente tem que se comunicar de um jeito para se fazer entender, para se fazer ouvir. Por muito tempo, eu não estava ouvindo. Os treinamentos não chegavam em mim, as mentorias não chegavam em mim. Até que um treinamento chegou. E aí, a partir desse momento que eu olhei, que eu enxerguei, as coisas foram vindo, e eu fui absorvendo tudo aquilo. E foi tão rápido, mas tão rápido. Se vocês pensarem, em janeiro eu ainda era uma bosta. Em janeiro eu ganhei R$ 37 de bônus da Doterra. Em junho eu bati meus silvers, em julho eu recebi R$ 12.000. E aqui, ó. Tô aqui com a maior do mundo de Doterra. Deixa eu ver se eu diminuo esse volume aqui, senão vocês vão ficar surdos. Tô aqui com a maior. Ai, gente, abaixem aí os volumes, senão vocês não vão aguentar. Tô aqui Ó, com a nesse maior vídeo, do achei. mundo de Doterra. Nesse primeiro vídeo aqui, ó, dá para ver que eu estou do outro lado da mesa. Aqui tá a Maiara. Lá no final da mesa estão Ana Maria e Arthur com Catarina. Eu fui a última pessoa a chegar nesse almoço, porque a gente vinha da Casa do Chapéu lá, com criança, com mil coisas para resolver, e a gente está aqui, ó, no finzinho da mesa. Aí minha líder maravilhosa, grávida de gêmeas, faz o quê? Ana, senta aqui do meu lado. Se espreme eu e Vanessa, e a barriga com duas crianças entram, para eu sentar do lado de Maiara. Meu cérebro, gente, não funcionava. Eu não conseguia raciocinar. Aí Vanessa falou assim para mim, faz uma pergunta para ela. Eu não fazia ideia do que perguntar. Eu, Vanessa, eu pergunto o quê? Aí Vanessa falou assim, pergunta a ela o que fazer para ser Silver mês que vem. E foi isso que eu perguntei, Maiara, o que eu faço para ser Silver mês que vem? E Maiara, do auge da sua elegância, da sua paciência, ela assim, parou assim, falou, Ana, fala do negócio. Todos os dias no seu Instagram. Todo dia você fala do negócio. E aí eu saí, dia 17 de maio. Ela chegou aqui, 19, ela foi embora. Eu vou botar o vídeo para vocês verem como eu tava uma pamonha. Eu fiquei sem palavras. Eu não sabia o que falar. Maiara me desconcertava de um jeito que eu só conseguia sorrir. Eu não conseguia falar. Os meus neurônios não funcionavam. Eu falava nada com nada. Mas olha aqui, ó. Maiara Félix. Oi, gente.
vocês me aguardem, porque tem muita coisa que eu vou mostrar pra vocês. E ó, ela inspirou o bolo. Esse é o bolo dela, tá? Sem glúten, sem lactose e sem açúcar. Você tem noção de quem é essa mulher? Ela está viajando, Antes de pegar o voo pra Salvador, ela estava fazendo o quê? Treinando! Fez a corrida dela. Ela treinou todos os dias aqui. Exato, a disciplina tá nos treinos, nos negócios e anotem. Ana Maria vai ser uma pessoa muito grande com você, tá bom? Eu tô aqui treinando ela junto com as líderes dela e o melhor está por vir. Acompanhe essa mulher, siga essa mulher, que o negócio vai dar muito bom. E ó, a mensagem do bolo é essa aqui, ó. Eu escolho vencer Todos os dias. Essa sou eu, gente, com os neurônios desligados. E eu saí desse encontro com Mayara determinada que eu seria Silver em junho. Então, já era 19 de maio, eu tinha pouquíssimo tempo para fazer isso acontecer. E eu e Arthur, a gente tem uma rotina muito intensa de estrada, né? A gente mora hoje em Porto Alegre, então 100 quilômetros de Salvador, a gente vem mais ou menos uma vez por semana, às vezes duas. E aí a gente veio e todos os dias a gente prospectou. E aí eu comecei por onde? Eu comecei prospectando a minha família, né? Então essa é minha sogra, coitada, foi uma das primeiras vítimas. Passou a fazer parte da equipe, minha mãe passou a fazer parte da equipe, minha irmã, cunhada, todo mundo que estava perto de mim, eu falava, eu vou ser Silver em junho, você quer estar comigo, você quer ganhar dinheiro comigo, porque eu vou ser Silver, a maior do mundo disse que eu vou ser Silver, agora em junho. Eu encomendei cartões de visitas e eu colocava assim, Ana Maria e Arthur, líder e Silver. Graças a Deus, quando chegou eu já era. Mas eu mandei rodar 500 cartões com um ranking que eu ainda não tinha. Aqui, eu comecei a levar a equipe que eu tinha em Salvador, que no caso era só essa bonita aqui, Ana Coutinho, era a minha única equipe em Salvador. E a gente ia junto para os eventos, eu levava todo mundo para o evento, né? Aí o Arthur, Catarina, a Ana. E as pessoas foram chegando na equipe, passaram aí comigo para os eventos também. E a gente começou a fazer um evento pequenininho. Então, esse é um evento no Core. Não tinham 50 pessoas, tá? E assim, se eu ficasse parada no stand, não ia vender nada. E a minha ideia não era só vender os olhos, era fazer contatos que me levassem para outros contatos, que me levassem para outros eventos. Eu tava só aquela Jim Carrey naquele filme que ele tá dizendo sim para tudo, então tudo era assim, meu sobrenome era assim. Ana Maria, vamos para Antônio, sim. Você quer fazer, você quer? Sim. Eu não ficava em casa. Eu não ficava de braços cruzados. Então, tudo que vocês imaginarem, eu disse sim, e eu fui parar nos lugares mais improváveis, e fiz as conexões mais improváveis, e abri caminhos, assim, surreais, porque eu estava dizendo sim para tudo. Aqui, Arthur começou a apresentar também, então, eu e ele, a gente apresentou todas as semanas, a gente apresentava terças e quintas, a gente começou assim. Porque nos outros dias eu estava me dedicando a conhecer a equipe, me dedicar à equipe. Como eu passei muito tempo dormindo dentro da equipe, eu tinha muito treinamento para assistir. Eu não tinha feito nenhum início forte, eu não tinha assistido nenhum início rápido, eu não tinha assistido nenhum Jornada do Elite. A Vanessa me fez entrar no Clube Silver, eu não sabia nem que tinha site do Clube Silver para entrar, eu não fiz absolutamente nenhuma atividade do Clube Silver, eu não abri nenhum e-mail do Clube Silver, eu passei pelo Clube Silver e aproveitei zero. No final, eu sabia que, no final que eu descobri que tinha prêmio, que eu podia ter ganhado um monte de coisa, se eu tivesse mandado os eventos que eu fiz, eu já tinha pontuado, eu não fiz absolutamente nada, eu deixei, assim, realmente o dinheiro na mesa. Mandei fazer presentes exclusivos para a equipe, isso aqui foi um boné, o primeiro boné que eu fiz, que eu mandei bordar para todo mundo, e aí eu fazia assim, tinha um kit de quem se destacou, tinha um presente básico, que eu queria elas uniformizadas espalhando da terra por aí, e tinha um kit prêmio para quem tinha ido muito bem, tipo, tinha feito mais de 5 cadastros no mês, e para quem entrasse na equipe naquele evento, você ganhava aquele kit. Aqui sou eu apresentando com Catarina, a pobre desmaiada, Nicolas está no sofá aqui do lado. Nesse dia, eu só queria chorar. Nesse dia, tudo deu errado. Eu já estava 5 dias longe de casa, tentando chegar em casa. Então, a gente saiu de Salvador para Porto Alegre. E a gente não tinha chegado em Porto Alegre ainda, já era o 5º dia. Então, a gente parou na casa de meus pais. Aí parou na casa de minha mãe. Aí paramos na casa de uma amiga. Nesse dia, a gente tinha parado na casa de uma amiga. A Arthur trabalha com obra, né? Ele é engenheiro. Uma carreta tinha ficado atolada num lugar de uma obra super de difícil acesso, não tinha o que fazer. Arthur foi buscar o caminhoneiro para levar o coitado para jantar, porque ele ia ter que dormir no caminhão, porque só no outro dia ia chegar um trator para desatolar ele. Eu estava sozinha para apresentar, foi o dia que mais lotou, a sala tinha mais de 30 pessoas.
Eu estava exausta, eu tomei banho, botei essa roupa pela quinta vez, e dei banho nas crianças, as crianças dormiram ali em cima de mim, do meu lado, e eu estava lá apresentando com vontade de chorar e de matar. Mas a gente estava lá, e cada vez que eu queria chorar, que eu queria cancelar a apresentação, eu lembrava de Mayara falando no meu ouvido, performar no desconforto. E aí, nesse dia, eu determinei, assim, eu vou ficar muito boa de performar no desconforto, nada vai me parar, nada vai me abalar. Eu vou ter a profecia, I'm unstoppable, uma Porsche sem freio. E assim foi. E foram vários desafios, foram vários dias que eu quis chorar ou matar alguém. Mas eu continuei, eu apresentei, eu sorri, e eu ainda tô puérpera, né, gente? Minha filha fez 1 ano, agora em julho. Então, em junho, meus neurônios ainda não estavam 100%, a minha memória estava péssima. Eu apresentava com a sensação de que eu estava esquecendo as coisas, então eu precisava anotar tudo. Eu apresentava e eu deixava uma nota aberta na lateral da tela, para eu não me perder, ou para pelo menos que as pessoas não percebessem que eu tinha me perdido. E não foi nada fácil. Esse presencial aqui foi o último presencial de 29 de junho, e nesse dia eu fechei 6 cadastros, e foi aqui que o meu Silver veio. E eu quase cancelei esse evento, porque aqui em junho é festa junina, então foi um festival de festa junina, eu estava exausta, eu não aguentava mais festa junina com as crianças, e festa da escola, e ela lá, caixa de fósforo, e traz comida para cá, e leva prato para lá. A cidade ainda estava vazia, foi o primeiro sábado depois do São João, então algumas pessoas já tinham voltado e outras pessoas não tinham voltado ainda, mas eu sabia que eu não precisava de Salvador inteiro, eu precisava de, no máximo, 6 pessoas em Salvador que estivessem presentes e que me dissessem sim. E aí Arthur falou, não, a gente não vai cancelar, a gente vai fazer o evento, sim senhora, porque a gente vai fazer nem que seja para a equipe, nem que seja para as pessoas que acabaram de entrar, aprenderem a falar sobre elas, aprenderem a contar a história delas, para elas aprenderem, vamos fazer uma atividade, cada uma apresenta um óleo living. E aí a gente fez um evento focado na equipe. Essa sacolinha aqui, ó, cada pessoa da equipe que chegava tinha uma sacolinha dessa com o nome dela, com um presente dentro, que era uma camisa e um boné. A gente fez amostrinhas e tal, e aí a gente teve também os convidados. Quando os convidados chegavam, eles viam a equipe recebendo presente, eles viam a equipe feliz, vibrando, eles viam as meninas dominando ali a apresentação. E aí, conforme eu ia apresentando, os convidados iam tirando dúvidas, já com as consultoras que estavam recém-cadastradas, a gente sentou na sala. Então, era um formato, assim, bem aconchegante, não era um formato de palestra, era como se fosse uma roda de bate-papo. Então, eu ia apresentando, todo mundo ria, todo mundo brincava, todo mundo tirava dúvida e perguntava. Eu apresentei o plano de carreira completo nesse primeiro dia, apresentei todo errado, uma matemática toda louca, umas explicações completamente erradas, que depois eu vi e falei, meu Deus, como é que passou isso aqui? Mas as pessoas, elas estavam tão conectadas comigo, eu estava tão emocionada, eu estava tão empolgada contando que eu ia ter Silver naquele dia, porque eu ainda não era. E na apresentação eu botava assim, a minha fotinha Silver e botava o bônus do Silver, tá? E eu estava ainda ali no Premier, que eu tinha batido em fevereiro, mas eu vinha requalificando Elite. E foi 100% de pessoas que cadastraram nesse dia, pessoas que nunca tinham ouvido falar de Doterra, que era a primeira vez que tinha ouvido falar de Doterra, disseram sim. E até uma pessoa que não estava na sala, por conta das pessoas que estavam na sala trocando mensagem, também veio. Então, nesse dia, eu garanti ali o meu Silver e eu quase desisti de fazer esse evento. Aqui, ó, na tela, deixa eu dar um zoom, tem Vanessa. Vanessa, ela estava super para parir. A minha equipe, eu não conhecia a minha equipe direito, eu não tinha nenhum depoimento. Eu pedi para a Fátima, que estava em Belo Horizonte, mandar um depoimento. Ela mandou, e aqui é Vanessa, gente. Falando, arfando, quase que não respirava. Catarina o tempo inteiro no colo, a apresentação inteira no colo. De filmar. Aqui, ó. Isso aqui sou eu fazendo o evento, montando. Esse evento foi super pequenininho, mas a minha ideia era levar a equipe toda. Eu não conseguia editar o vídeo para colocar aqui, ele estava muito grande. Mas nesse dia, eu coloquei a nova consultora e Arthur com... Ai, cara. Para irem abordando as pessoas do evento, e eles abordavam e gravavam, e tudo bem, posso gravar foto. E eles começavam, conhece da Terra, conhece Olha Tchau, deixa eu te dar uma experiência aqui e tal. E aí, além da gente prospectar pessoas, dar uma experiência com Olha Tchau para a pessoa, a gente tinha material para o Instagram.
Então foi assim, a gente foi matando vários coelhos com a carta da adoção. Também que eu era pequena, eu ia sair de lá cheia de conteúdo pro Instagram, eu ia sair de lá com a equipe toda afiada e treinada. Aqui é minha mãe, que veio fazer da terra comigo, foi uma das primeiras, assim, que disse, nem entendeu direito, e disse sim. Ela só entendeu que o black pepper fazia a pessoa parar de fumar. Ela nem sabia que black pepper era pimenta negra. E ela me arrumou 4 fumantes que queriam parar de fumar e tava lá cadastrando. Aqui, ó, eu me agarrei na planilha, e aí eu aprendi a controlar o meu ranking na planilha. O mês de junho, ele foi muito intenso, porque eu não sabia nada. Eu não sabia usar a planilha, eu não sabia abrir os relatórios no sistema, eu não sabia nem aonde que eu voltava para o meu LRP no sistema, eu não sabia o que era a visão geral. Eu parecia uma criança desorientada, perdida. Eu mandava infinitas mensagens para Vanessa. Vanessa, eu posso fazer não sei o quê? Vanessa, e se a gente fizer não sei o quê? E ponto de não sei o quê? Eu boto ponto de não sei o quê? Tentando entender a lógica, tentando entender o jogo de xadrez, que é você brincar ali com o poder de três. Eu não entendi absolutamente nada, gente. Eu aprendi tudo em junho. Tudo, 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 tudo em junho. Para conseguir bater esse silver. E aqui sou eu já no último dia, com vários pacotinhos que tinham chegado da Bolo já para entregar. Fazer as entregas. A gente fez muita venda também em junho. Em junho eu falo que o meu silver ele veio a pouco, ele foi traído. Ele veio realmente ali na força do ódio. E aí foi aqui, ó, foi uma das coisas que eu fiz, que eu acho que deu cara. Eu apresentava o plano de carreira, isso aqui eu colocava que era o meu próximo passo, tá? Ficava aqui em agosto, porque metas ousadas. A pessoa foi silver em junho, e eu jurava que em agosto ia ser gold. Foi quase, foi outubro. E aí eu colocava aqui, ó, Vanessa, que ainda não estava diamante, mas eu sabia que ia estar, mas não tinha foto oficial ainda. Ainda botava fé no meu ranking dos outros. Eu apresentava as outras qualificadoras, então tem aqui Renata, Nicole, Renata Marino. Eu não conhecia as meninas, eu não sabia quem era quem, eu não sabia quem era da equipe de quem, eu era completamente desorientada. E para me orientar, eu peguei as fotos das pessoas, e aí eu fui organizando as fotos para que eu entendesse quem qualifica a Vanessa, somos nós quatro. Então, Vanessa Diamante, a gente é Silvia. Eu, Silvia, quem me qualifica é Silvia? Eu pro Gold, quem que vai me levar pro Gold? Para elas irem para o Gold, quem que vai ser, quem vão ser as executivas delas? Então eu fui botando a fotinha de todo mundo e eu apresentava o plano de carreira assim. Eu apresentava chamando as pessoas pelo nome. E eu sinto que isso trouxe muita verdade, um senso assim, de que aquilo era real para quem eu trazia. Então, assim, eu vi poucas pessoas fazerem, na verdade, não vi ninguém fazer isso, assim, de apresentar, de falar da sua própria árvore, de falar quem eram seus qualificadores, de chamar pelo nome, e eu faço isso com absolutamente tudo, vocês vão ver mais pra frente também. Isso aqui me ajudou muito a converter. E aí, quando as meninas entram na equipe, elas já querem que eu bote a fotinha delas, e elas já querem saber onde que elas estão também. E depois do Silver, o que é que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz depois do Silver foi alinhar com todo mundo da minha equipe. Então, eu fui atrás das minhas qualificadoras, que eu não sabia quem era até então. Sabia uma, duas eram desconhecidas para mim. Eu sabia quem era elas no sistema, eu sabia os pontos delas no sistema, mas eu não conhecia a história delas. Eu não conhecia elas a fundo. Então, eu fui atrás, fui eu e a família toda, a gente tinha acabado de adotar uma cachorra. Foi com um cachorro e tudo para a Feira de Santana, para conhecer. Aqui a gente na Casa Fornari. O evento que eu fiz para aqui foi no domingo, a gente foi para a feira na quinta, para conhecer onde que a gente ia fazer, porque a gente não sabia onde que ia fazer o evento em feira, então a gente escolheu na quinta-feira. Então fomos, jantamos, fizemos a apresentação de oportunidade lá, porque a gente ainda estava em Feira de Santana. Isso que estou eu chorando, porque o Vanessa falou que vai ter a live do Silver, né? Falando lá dos rankings de todo mundo que avançou e tal. Eu não sabia que o meu nome ia aparecer. Eu não sabia que ia subir na telinha lá o meu nome. E aí, na hora que subiu, a equipe estava assistindo, printou, começou a me mandar. Eu caí no choro no meio do restaurante, fiquei super emocionada. Eu não sabia que ia ter isso. E aí, pra mim, foi tipo assim: a gente tava apresentando, Arthur tava falando nessa hora, né? Quando eu comecei a chorar, ele assumiu e continuou falando. E eu fiquei lá super emocionada. Depois disso, a gente continuou apresentando. Ó, calma, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Eu apresentando, falando de quando eu estava Premier, de quem que eram as minhas qualificadoras, falando do Silver aqui, falando do Gold de Vanessa. Eu contava a história todinha, gente. E sempre, ó,
Se eu não tiver com um filho no colo, eu vou estar com um brinquedo de criança. Aqui, Fabi veio dos Estados Unidos e a gente fez um evento super bacana. Eu usava caixas de doterra para fazer a decoração, para deixar o nome doterra em tudo que era canto. Aqui as camisetas, as bolsas ecológicas que eu tinha feito, Fabi ganhou blusa. Eu tinha feito essa blusinha do Peppermint também. Aí aqui eu comecei já, né, a me comportar como líder, a ter foto, mas lá trazer essa cara de sou líder de uma equipe, que até então eu não tinha. Então eu tive que correr atrás de fazer minha apresentação, que eu não tinha, de fazer minha foto, que eu não tinha. E aí eu acho que outra coisa que virou a chave para mim foi entender o tamanho da doterra, que até então eu não tinha entendido. Quando a gente fala que a gente tem uma fábrica de não sei quantos milhões, que a gente tem um laboratório de R$ 1 milhão, eu não faço a menor ideia do que é um laboratório de R$ 1 milhão. Eu precisei ver um laboratório de R$ 1 milhão. E aí eu fui atrás de vídeos da doterra, da própria doterra no YouTube, e aí eu fui entender a história, a fundação, quem que eram os fundadores. Aconselho, se vocês não fizeram isso ainda, vocês precisam fazer, joga no YouTube, doTERRA Brasil, e assistam todo o material que tem lá, são vídeos rápidos, que conseguem mostrar o espírito da empresa, que conseguem contar a história da empresa, para vocês entenderem quem que é Emily, quem que é Greg Cook, quem é cada um dos fundadores, e por que que essa empresa existe, e o quebra-cabeça vai começar a se montar na cabeça de vocês, e vocês vão começar a entender cada detalhe que existe na empresa, e as coisas começam a fazer sentido, você começa a entender, você consegue passar isso para outras pessoas. Quando a gente não entende, não fica verdadeiro, não convence. Quando você realmente entende, faz sentido. Eu não batia no peito e falava que eu era doterra, eu não vestia a camisa da doterra, porque eu não entendia o que era, eu não tinha orgulho de ser doterra, porque eu não sabia a magnitude que era ser doterra. A partir do momento que eu vivi o Silver, né, eu queria mais depois do Silver, eu parei e falei assim, olha, eu não vou ser Silver, o Silver até eu consegui, mas eu não vou passar daqui se eu não for além. Todos os diamantes têm uma bibliografia que eles leram, eles se prepararam, eles estudaram. Eu preciso fazer a mesma coisa, eu preciso ir além, eu preciso fazer tudo aquilo que eles fizeram. Então, eu ia para o acorde, e falava que eram 208 do bem, eu faço 208 do bem. Se falavam que é grupo de cliente preferencial, eu faço um grupo de cliente preferencial. Ah, tem que fazer evento, eu faço evento. A Mayara fazia classe de olhos todo sábado, eu faço classe de olhos todo sábado. Toda a estratégia que chega até mim, de outros líderes, de outras equipes, eu aplico, eu aperfeiçoo, eu erro, eu corrijo rápido. Então, assim, eu consegui acelerar muito os meus resultados, e eu sempre, depois de junho, eu sentia que eu estava sempre atrasada. Eu tinha muita coisa para ver que eu não tinha visto ainda. Eu tinha muito treinamento que eu não tinha visto ainda. Eu olhava para algumas líderes, eu me lembro de olhar para a Camila Faria e pensar assim, poxa, eu estou tão longe dela. Falta tanto para eu ter essa postura, para eu ter essa oratória, para eu ter o meu próprio treinamento, para eu fazer uma tropa de elite. Então, eu fiz o meu Jornada Acelerada de Elite inspirada em Camila, com a minha cara. E aí eu fui fazer ensaio fotográfico profissional, para eu ter fotos profissionais de líder da terra. Porque até a partir de então eu era uma líder silver, eu não podia mais não ter uma foto. Eu não podia mais não me apresentar, eu não podia não ter um cartão de visita. E eu fui construindo a minha imagem de liderança. E eu olhava para outras líderes e eu tentava trazer aquilo para a minha realidade. E eu tentei aplicar o máximo de estratégias possíveis. Outra coisa que mudou meu jogo foi entender de onde que vem o dinheiro da Doterra, e eu passei a incorporar isso em todas as minhas apresentações. Então, uma empresa tradicional, uma fábrica tradicional, ela vai levar um caminho longo até chegar nas pessoas. Distribuidor, atacadista, lojista, logística, isso vai comer aí 48% de faturamento. Por que a Doterra é tão incrível? Porque ela tira todos esses atravessadores e coloca uma equipe. No caso, a nossa equipe Motivate está aqui. Então, entre a Doterra e o cliente final, está aqui a Motivate. No meu Silver, eu vendo R$ 70 mil, 48% é o bônus do time, R$ 34 mil. E eu somei bônus por bônus do meu time para saber se era isso mesmo. E, de fato, eu vi que é isso mesmo. Então, agora, quando eu faço uma prospecção, eu convido alguém para ganhar dinheiro comigo, e eu tenho plena convicção que eu consigo ensinar ela até o Silver. Agora, eu já consigo ensinar até um Gold. Mas até junho, eu falava, olha, eu te ensino a ser Elite. R$ 3 mil, 1.500, R$ 3 mil, faz diferença na sua rotina? Faz, então vem comigo. De junho até outubro, eu falava assim, consigo te ensinar a ser Silver.
faz diferença para você 12 mil reais? E a pessoa vem comigo. Então, agora eu consigo ensinar um gold. Quando eu for diamante, eu vou ensinar as pessoas a serem diamante. Então, eu fui gold, mas eu fui gold com uma perna que faltou isso aqui para ser silver. Se tivesse mais 7 dias no mês, Janaína tinha sido silver. Então, eu ia ser uma líder gold com uma líder silver embaixo de mim. Em 4 meses, eu estou duplicando uma silver. Acho que esse mês a gente duplica essa silver e eu vou ser uma líder gold com uma silver depois de 5 meses. Então, esse aqui foi quando você entende isso aqui, que isso aqui funciona, que isso aqui é real, você consegue duplicar, você consegue fazer outras pessoas ganharem também. E você começa a achar fácil. Hoje eu acho um silver fácil, são só 3 elites. 3 elites tá suave, é fácil ser elite. A gente sabe o caminho das pedras. E aí eu fui e mergulhei muito no marketing de relacionamento. E essa imagem do morango aqui eu acho sensacional, por quê? Uma das grandes vantagens para mim do marketing de relacionamento é que ele é um acelerador na formação das pessoas. Quando a gente entra em qualquer trabalho, ninguém vai se dedicar a você. Por mais que o seu chefe te ensine, ele vai ter sempre medo de você ocupar o lugar dele. Marketing de relacionamento, não. Eu quero que as meninas ocupem o meu lugar, quero que elas ocupem meu ranking, porque só assim eu posso ir para o próximo. Então, eu preciso preparar quem está ali comigo, abaixo de mim na hierarquia, o mais rápido possível, para que elas façam o que eu faço, para que eu possa fazer o que Vanessa faz, para que eu possa ir para o lugar de Vanessa. Então, a gente acelera o que a gente entrega muito. E a gente é a média das pessoas que a gente convive, né? Antigamente, com quem que eu estava convivendo? Eu estava convivendo com funcionários de shopping, eu estava convivendo com outras lojistas. Hoje, com quem que eu convivo? Com líderes diamantes. Depois do acorde, eu recebi tanta mensagem das líderes que eu modelei, das líderes que eu... E Radassa botava post-it na parede, eu falava, vou botar meus post-its na parede também. Se Mayara falava que ela ia correr, que ela ia treinar o corpo dela, que ela ia acordar 5 horas da manhã, tô acordando 5 horas da manhã. Se Marina fala que ela dá 208 tudo bem, eu tô dando 208 tudo bem. E essas pessoas me mandaram mensagem. A Lei Clemente, que eu stalkeei. Na madrugada que eu bati o Silver, eu não dormi, né? O sistema mudou para mim, quando a gente bate Silver, o site muda. Eu fiquei tipo assim, nossa, toda terra atualizou. E Vanessa, não, Bessa, aqui você é Silver, agora ele tá diferente. E aí eu passei a madrugada inteira, extremamente eletrizada, futucando o site da Doterra, olhando todos os materiais educativos que eu nunca tinha visto, olhando tudo que eu nunca tinha visto. Comecei a stalkear pessoas no Instagram, líderes no Instagram, eu botava assim, líder Doterra, e começava a stalkear as pessoas, que eu não sabia quem eram, nunca tinha parado para ver isso. Comecei a stalkear roupas que se usam na convenção, roupas que usam no leadership, eu estava escolhendo meu vestido de quando eu fosse diamante, a música que ia tocar no palco. E aí eu fui encontrando exatamente essas meninas que estão comigo hoje, que mandaram mensagem, que falaram, nossa, você é uma inspiração, quero te ver no leadership, quero ser sua amiga. E eu tava tipo assim, Jesus. Sentei na mesa que eu disse que eu queria sentar. Esse momento é meu, Brasil, cheguei. Me aproximei muito de Vanessa. Nossa, deve ter sido assim, maravilhoso com a Vanessa. Ter visto a nossa transformação. Primeira semana de junho, a Vanessa mandou assim, Ana, eu tô chocada, eu sei que tu cresceu 1000%. Eu falei, porra, assim, em uma semana eu cresci 1000%, eu não sei se eu tenho orgulho ou se eu tenho vergonha. Porque se eu cresci 1000% em uma semana, é porque eu vinha bem devagar, né? E de fato foi o que aconteceu, assim. Depois que a chave virou, foi modo turbo hard. E eu gostaria muito, assim, que outras pessoas virassem essa chave, porque revolucionou a minha vida, gente. Em janeiro eu ganhava R$ 37. Em junho eu fiz o bônus e em julho caiu na minha conta quase R$ 12 mil. Depois 11 mil reais no quebrado. Se juntar ali as comissões de venda, vai passar de 12. Eu não sei ainda quanto vai ser o Gold, mas eu acho que vai ser um Gold gordinho, porque todas as premieres foram formadas no mês do meu Gold. Então são 5 cotas de liderança. E fez muita diferença para mim estudar marketing de relacionamento. Eu li primeiro o negócio do século XXI, e aí depois eu fui pro GoPro. O negócio do século XXI, ele serviu para mim mostrar que eu estava no lugar certo, fazendo a coisa certa, que aquela era a carreira para mim. Eu não nasci herdeira, eu não vim com dinheiro no banco do meu pai, eu vou ter que me fazer por mim só. Eu tentei fazer marca própria, eu tentei crescer com a marca criativa, disruptiva, inovadora, e tomei chumbo. Saí cheia de dívida, foi perrengue por cima de perrengue, 5 anos de sofrimento, sangue e suor. Indo à terra em um mês, com um pouquinho de suor, não chegou nem a ter o sangue,
eu já estava ganhando 11 mil reais, 12 mil reais ali, que eu ia tirar uma nota de serviço de 6% e todo o resto era meu. Assim, não ficou muito tempo na minha conta, porque eu comprei a casa, que eu falei para vocês, e foi o bônus de 6 meses embora. Mas eu realizei um dos maiores sonhos da minha vida, e um sonho que eu achava que era impossível antes dos 50 anos, que era ter uma casa pé na areia. E agora a gente já está sonhando com a segunda. Então, assim, janeiro, novembro. Depois a gente veio aqui, ó, pro GoPro. O GoPro, cara, ele é um mapa. Ele é um mapa. Todo mundo que está nessa sala aqui deveria estar lendo o GoPro e deveria estar executando o GoPro. Eu não conseguia ler o GoPro à noite, porque eu não conseguia dormir depois de ler ele. Eu saía assim, quase um acorde de Maiara. Você sai com muita ideia, você sai com muita execução. É impressionante como é que o livro tem tantos anos e ele consegue ser tão impecável no que você tem que fazer. Me faltou muito isso no começo, me faltou muito entender qual que era o negócio, qual que era o trabalho. A gente tem 8 habilidades principais para a gente ter. Uma é a conhecer pessoas. Eu sou neurodivergente antissocial por natureza. Eu não gosto de conhecer pessoas, eu não gosto de coisas novas. Eu vou na mesma padaria há 30 anos. Eu quero malhar na mesma academia há 30 anos. Mas a gente aprende que com criatividade, todo mundo que você conhece, você consegue manter contato, criar um relacionamento. E você vai criar um relacionamento genuíno. Você não vai ser amigo de infância daquela pessoa, mas você vai continuar em contato com aquela pessoa. Aquela pessoa conhece outras pessoas. Pode ser que a primeira não seja o seu próximo diamante, mas pode ser que a pessoa que ela te apresentou seja. Então, eu conheci uma pessoa em março, que me levou para o espaço dela, comecei a conviver com ela. Ela me apresentou sem querer uma pessoa que trabalhava no mesmo espaço que ela, e essa pessoa estava indo para um simpósio de massoterapeutas e me colocou numa sala com 46 massoterapeutas. Pessoa que uma elite de 3 mil reais faria total diferença, que já tem um paciente ali na maca na frente dela, que muitas já usam óleo essencial, mas que não sabem ganhar dinheiro. Então, assim, quando eu vi aquela sala, meus olhos brilharam. Tudo isso porque eu conheci uma pessoa que me apresentou outra pessoa. Então, essa é a nossa primeira habilidade. Conhecer pessoas. Isso é aprendível, tá? Por mais que você se considere uma pessoa que, eu não conheço ninguém, então você vai aprender a conhecer. Começa aí. Segundo passo é você aprender a convidar. Existe técnica para você fazer um convite. Existe técnica para que você não fique no vácuo, para que você não fique falando sozinha. E aí depois você vai aprender, depois que você aprende a convidar, você tem que aprender a apresentar. Você tem que aprender a contar a sua história de forma que você não mate a outra pessoa de tédio. E você não vai precisar contar a história da sua vida toda. Você tem uma estrutura que você vai contar. Você vai falar onde você estava, qual que era a sua dor, como que a da Terra te resgatou e qual a sua visão de futuro. Pronto, essa é a estrutura da sua história que você precisa contar. Você aprendeu a contar a sua história, você vai aprender a apresentar o seu plano de carreira. Depois você vai aprender a fazer follow-ups. Você vai aprender a rebater objeções. E são necessários mais ou menos 6 contatos para uma pessoa vir fazer o negócio com você. São raras as pessoas que na primeira apresentação ela vem. Você vai conhecer, você vai conversar, você vai contar de cá, você vai contar de lá, você vai apresentar o plano de carreira, você vai tirar dúvida, você vai tirar dúvida, você vai tirar dúvida, você vai tirar dúvida, você vai cadastrar. É um erro você achar que você conheceu alguém hoje. Oi, tudo bom, tudo bom? Eu tenho um plano incrível para te apresentar. Eu quero. Aqui, ó, você vai investir R$ 700, você vai vir trabalhar comigo na da Terra. Ai, vamos. Isso não vai acontecer. Não espere isso acontecer. Se acontecer, massa. Mas não é a regra. A regra são 6 contatos, de 4 a 6 contatos. Se você consegue encaixar de 4 a 6 contatos dentro de 2 semanas, fortes chances de conversão. Porque você vai estar ali quente. Se você leva 6 meses fazendo contato com a pessoa, ela vai esquentar, esfriar, esquentar, esfriar, esquentar, esfriar. Então, tudo isso é técnica. Quando eu peguei isso, foi surreal. A Blitz que a gente fez foram mais de 41 apresentações. Até hoje, eu ainda estou respondendo gente, porque assim, eu não dei conta da quantidade de apresentações e follow-ups, e follow-ups, e follow-ups, e de cadastros que eu fiz depois disso. Porque foi um avalanche. E assim, eu apliquei exatamente o script do GoPro.
E por que que a minha equipe performou tão bem? Porque eu preparei um PDF todinho em cima do GoPro. Então, elas tinham não só o Oi, tudo bem? Elas tinham o que falar. Quando elas não tinham história, eu apresentei elas, a minha história para que elas usassem. Então, elas falavam de mim. Ela falava, olha, eu estou na equipe da Líder Tal, esse aqui é o Instagram dela, ela é uma mulher assim assada, ela conseguiu isso e isso. Então, quem não tinha o que falar de si, eu trazia a história da minha líder, que foi o que eu fiz. Eu contei a história de Vanessa, eu contei a história de Mayara. E eu deixei lá as objeções. Então, eu não tenho tempo. Eu não tenho dinheiro. Elas sabiam exatamente o que responder. Tem uma regra muito boa também que eu acho que muita gente esquece. Quando a gente vai fazer prospecção, o primeiro passo é você desvincular o seu emocional. Então, assim, se aquela pessoa diz sim ou não, aquilo não te abala, aquilo não dói no seu coração. Porque não é sobre a sua emoção, não é sobre você. Aquilo ali é o seu trabalho. A escolha é do outro, você apresenta a oportunidade. Quem escolhe é o outro. Se você não tem controle se ele vai escolher ou não, aquilo não tem que te doer. Isso também é um exercício que a gente muitas vezes não sabe fazer. Quando você aprende a fazer isso, você não perde tempo. Você não fica ali sofrendo porque a pessoa não te quis, fica ali insistindo e termina queimando seu cartucho, traumatizando aquela pessoa que nunca mais vai querer ouvir de falar de hotel, porque você passou do ponto. Quando você prospecta como um profissional, você ajuda todo o mercado, porque você não queima a empresa, assim. A gente cansou de ouvir. Teve uma prospecção que eu fui fazer, que o profissional era um profissional fodão, assim, de massoterapia. Ele falou, nossa, lá em Ribeirão Preto, queimaram a Doterra. As meninas eram conhecidas como as loucas da Doterra. É difícil, né? Peguei algumas pessoas que vieram traumatizadas por prospecções mal feitas. A minha prospecção, ela é muito devagar e sempre. E aí, quase sempre, muitas pessoas eu consigo cadastrar sem ela nem perceber que ela está cadastrando. Ela nem percebe que está sendo prospectada. Elas me pedem, por favor, pela chance de ser rementorada por mim. Eu recebo muita mensagem assim. E ela não percebeu que tem um mês que eu estou prospectando ela. Tudo isso é técnica. Técnica é a meditação que a gente faz também, que lá na minha equipe, todo dia de manhã, a gente está lá fazendo meditação. E uma das coisas que a gente fala é: aonde eu chego, as pessoas já me querem. A gente adora quando a gente cadastra, porque a pessoa já queria a gente. É muito gostoso quando é assim. E aí, o terceiro livro, que é o que eu estou agora, é o Pense e Fique Rico, que é o Think and Grow Rich, de Napoleão Hill. Também é um marco de quem faz marketing de relacionamento. Ele também é um divisor de águas, para quem tem crença limitante, para quem não se enxerga nessa posição. Eu acho que nessa ordem está perfeito aí para vocês aplicarem. Mas, assim, apliquem de verdade, tá, gente? Que isso aqui vale ouro. Muita gente ficou rica por causa dessa combinação de bibliografia. Outra coisa, tem que dominar a história do balde. Não é para contar que nem papagaio, é para entender a história do balde. No meu Instagram, para quem não me segue ainda, é @tudo junto Ana Maria, tem um vídeo sensacional do meu filho Nicolas, que tem 8 anos, contando a história do balde. Eu nunca contei para ele a história do balde, mas o coitado me assistiu contar muitas vezes. E ele conta a história do balde emocionado. E ele fala assim: a Doterra é a nossa adutora. A gente não carrega mais balde. E é exatamente sobre isso. Se você ainda não entendeu por que a Doterra é a sua adutora, você vai ter que voltar para a história do balde, estudar ela de novo e ler ela de novo. É muito importante que vocês entendam isso. Não é à toa que a Doterra coloca essa história na primeira página do Guia Construa. Vocês precisam falar dessa história. É o ponto-chave do nosso plano de carreira. Mais importante do que você explicar os rankings, quanto que ganha, quanto que vai, o que qualifica para tal ranking, é você explicar a liberdade financeira que a pessoa vai conseguir com a Doterra. Esse é o ponto-chave. Então, dominem a história do balde. E eu me lembro que a primeira vez que eu vi Mayara falar da história do balde foi no presencial aqui em Salvador, e eu mandava mensagem para a Vanessa assim: Van, história do balde. Onde que está a história do balde? A história do balde está no Guia Construa. Onde que eu acho o Guia Construa? Eu fui Silver sem conhecer o Guia Construa. Não recomendo, tá? Eu tive que suar muito e correr muito atrás. Em pouco tempo, eu não dormi depois do Silver. Eu acordava às 5 e dormia 2 horas da manhã, porque eu tinha muita mentoria para assistir, muito vídeo da Doterra para assistir, muita aula para assistir, muita aula de aromaterapia para assistir, muitos guias para ler que eu não li nos 2 anos que eu estava na Doterra.
Outra coisa que mudou meu game foi entender o que é R$ 1.500 para o brasileiro. Então, uma pessoa que ganha R$ 3.000, uma elite de R$ 3.000, vai ganhar acima de 96% dos brasileiros e 98% dos baianos. Eu sempre pensei no bônus de silver para cima, porque a grande maioria das pessoas vai ficar muito feliz com o elite. E um elite você faz em 60 dias. Você pode formar elites em 60 dias. Você vai mudar completamente a vida de muita gente. Pensa aí, são 96% dos brasileiros que não ganham R$ 3.000. E você pode ensinar eles a fazer isso. Em 60 dias, você tem todas as ferramentas, você tem acesso a todas as ferramentas para essa pessoa ganhar R$ 3.000 se você ajudar. É importante a gente saber o plano de carreira. Eu não sabia os rankings, eu não sabia a ordem do ranking. No evento com Maiara, ela perguntava às pessoas assim, qual o seu ranking, qual a sua meta? E eu estava desesperada, porque estava chegando a minha hora e eu não sabia qual que era meu ranking. Eu estava sem internet, eu não conseguia abrir o sistema para olhar. A Vanessa estava do outro lado da sala. Arthur, meu marido, no meu pé, amor, qual o nosso ranking? E eu pensando, fudeu, não sei qual é o nosso ranking. Para nossa sorte, quando chegou na nossa vez, ela falou assim, você vai ter silver. Eu respirei aliviada, mas na real, se ela perguntasse qual o seu ranking, eu não ia saber dizer. Eu não sabia do Premiere, nada, sabia nada, sabe o que é nada? Eu falo que eu era consultora medíocre, já que eu era realmente uma consultora medíocre. E é importante que você entenda que o Elite é simples. Por quê? Porque você não precisa de qualificação aqui, ó. São 3.000 pontos, acabou. São 60 cadastros pequenos, acabou. É venda. É vender colagem, você bate um Elite. Se quem vem já vem com a ideia de montar uma estrutura, já vem com 3 pessoas da família para fazer o negócio junto, o Elite é assim, gente. E aí você fez 3 Elite Silver. 10 a 12 mil reais. Não é difícil. Tem trabalho, tem constância, mas se você prospecta todos os dias, dá 208 do bem. Se você está apresentando todos os dias, se você está cadastrando 6, 7 pessoas por mês, você vai ser elite. Não tem como não ser. Se você aplica o que você aprende no GoPro, não tem como não ser. Se você pega a lista de Alice e você faz, não tem como você não ser. Você só não vai ser se você não fizer. É igual óleo essencial, ele só não funciona se você deixar na gaveta. Mas não tem como você cheirar peppermint e seu pulmão não melhorar, e sua oxigenação não melhorar, e você não sentir dilatação nas suas vias respiratórias. É a mesma coisa para o plano de carreira. Não tem como você executar, você prospectar, você falar do negócio, você compartilhar dos óleos essenciais, você dar 208 do bem, você apresentar todos os dias e ninguém cadastrar. Às vezes a pessoa fala para mim assim, a consultora fala para mim assim, eu apresentei e a pessoa não cadastrou. Tá, você apresentou quantas? Aí eu apresentei 2. Aí realmente não tem milagre que ajude. Para cada 10 apresentações, você vai fazer um cadastro. Se você for média. Se você for boa, você vai fazer mais. Se você for ruim, você vai fazer menos. Então, se você precisa de 10 apresentações para fazer um cadastro, se você fez 2 apresentações, você não tem cadastro nenhum. Você precisa de 10. Ana, fiz 20 e não fiz nenhum cadastro. Aí tem que ver como você está apresentando, tem uma coisa errada. Eu dei 208 do bem e não consegui nenhuma apresentação. Tá fazendo alguma coisa errada. Aí pede ajuda da líder. Algumas meninas viraram para mim, Ana, dei 202 e não fiz nenhuma apresentação. Ninguém me respondeu. Deixa eu ver, manda print. Tá copiando o script que diz assim, você fala 2 pontos do texto. Espera a pessoa responder, mande áudio e o texto. A pessoa tá copiando tudo, inclusive isso, e mandando no direct da pessoa. Vai ter resposta? Mano, nem se a pessoa quisesse muito. Não vai ter resposta. Você tá prospectando errado. Você tá se queimando cartucho. Ainda tá atrapalhando a própria consultora que tentar prospectar aquela ali, porque vai achar que é tudo louca.
Então, tem que prospectar como profissional. Analisem as métricas de vocês, anotem. Olha, eu fiz 50 hoje. 10 pessoas me pediram aula gravada. 5 pessoas me pediram follow-up. Uma pessoa cadastrou. Tá ok, tá na média. Você vai fazer o quê agora? Aumentar o volume. Ao invés de 50 oi, vai dar 100 oi. Aí você vai cadastrar 2. Ah, mas eu quero cadastrar 20. Então faz vezes 10, são 1.000 oi. Ah, mas eu não consigo dar 1.000 oi num dia. Quem que você pode colocar na sua casa junto com você para dar logo um WhatsApp no computador e um no celular? Se for você e o marido, já é 500, 500. Ah, mas um dia eu não consigo 500. Então faz em 3 dias. Faz em 4, faz em 5. Mas aí você vai ter consciência de que você vai levar 5 dias para fazer 20 cadastros. Não é mágica. É prospecção. A Mayara, ela traz um vídeo, acho que é Flávio Augusto, um brodinho que tem curso de inglês. Tinha uma franqueada deles que fizesse chuva, fizesse sol, ela estava sempre com muitos alunos matriculados, novos alunos matriculados. Aí eles perguntaram, o que é que você faz de diferente? Aí ela, não, eu só calculo que nas férias eu preciso, ao invés de falar com 50 pessoas, eu preciso falar com 200 para ter a mesma quantidade de cadastros. Então, no período XXX, eu triplico os meus telefonemas. Se eu faço mais telefonemas, eu ofereço mais aulas gratuitas e eu faço mais matrículas. É a mesma lógica para a gente. Ah, dezembro é um mês ruim. Dobre sua prospecção. Se normalmente você fala com 10 para cadastrar um, e em dezembro você está falando com 10 e não está cadastrando nenhum, fale com 20, fale com 30, fale com 50, e vai dar certo. Não tem como dar errado, dá certo para todo mundo, a variável é só você. Então, alguma coisa aí tá estranha. Ou tá faltando técnica, ou tá faltando volume. Eu tenho uma missão e eu não vou chegar lá sozinha. Isso, já devem ter ouvido essa frase. Eu faço questão de, quando eu faço jornada de elite, de colocar a foto de todo mundo. Aqui tá na hora de atualizar, que vários aqui já bateram elite, já tem que sair do meu quadro. E a equipe, quando ela se enxerga aí, quando ela sente que ela faz parte de algo, isso ajudou muito a minha equipe a se sentir uma equipe, a se sentir um time, a todo mundo se empurrar para cima. Elas sabem quem são umas as outras, elas reconhecem as carinhas. Elas entendem que essas pessoas estão indo nessa direção. E existe, sim, um efeito do grupo, que é muito forte. Hoje, a grande força da Ohana é a sensação de Ohana que a gente tem no grupo. A gente realmente é um grupo muito junto. E eu que esqueço a falta de alguém aqui, vocês verem. Material de apoio. Por muito tempo eu usava só o PDF de Vanessa, mas eu comecei a estruturar o meu material também, com as coisas que eu achava importante, extras do que tinha lá, e na ordem que eu achava legal para quem acabou de entrar. Então, assim, a primeira página do material de apoio, os grupos que tem que entrar, script de Instagram, arte de Canva, chat GPT de marketing e script para WhatsApp. Então, esse aqui é a fase 1. E a minha aula 1, para quem acabou de entrar na equipe, vai falar de todas essas coisas. Vai nortear ela todas essas coisas. Então, elas começam também a se identificar comigo e com o meu grupo. E não somente com o Motivate, né? Não somente com Vanessa. Então, eu realmente tomei a print do meu grupo e passei a ser a referência para ela. E olha que, assim, não foi uma coisa que eu fiz de caso pensar, tipo assim, eu vou me tornar referência do meu grupo. Mas isso foi acontecendo naturalmente, o que ajudou a desafogar a Vanessa, e Vanessa consegue focar também em outras partes da equipe para ela avançar ainda mais. Quanto mais funções eu vou puxando para mim, mais a minha líder vai avançar, mais eu vou avançar porque ela me puxa, e mais eu domino a minha equipe, e mais a gente avança também. Aí eu inventei o Jornada Acelerada, assim, como eu cheguei depois, um pouco atrasada, eu fiquei sem nomes muito legais. Eu achei o nome Tropa de Elite sensacional. Mas eu não ia copiar, e aí eu tive que ficar com Jornada Acelerada mesmo, que foi o que deu. E é uma mentoria que eu faço ao vivo. Não adianta fazer gravada. Tem que ser ao vivo. O engajamento é surreal, o reflexo na equipe é surreal quando é ao vivo. As meninas ficam realmente, assim, em chamas. Não adianta dizer assim, não, a segunda edição, quem entrar agora assiste o gravado. Elas precisam ver as fotinhas delas, elas precisam se reconhecer, elas precisam tirar a dúvida ali ao vivo, saber que eu tô falando com elas, é diferente. Então, aqui, a minha meta, entrou na equipe, gente, é a minha meta pessoal de líder, é fazer a pessoa chegar em elite em 60 dias, nem que eu tenho que empurrar. Mas ela vai chegar em elite em 60 dias.
Essa é a minha meta master. E eu tô ficando boa nisso. Não tô impecável, não consegui fazer todas, mas eu fiz várias. E eu quero chegar no ponto de, tipo assim, chegou na minha equipe, 60 dias é elite. Querendo ou não querendo, ela vai ser elite, nem que ela seja contaminada por osmose. E é uma mentoria que ficou bem bacana também. Eu assisti várias mentorias para formar a minha. Mas, assim, a primeira aula foi pura ousadia, porque eu tinha assistido a de Vanessa, o Jornada Acelerada, o estilo, né, para formar o elite, tomando banho antes de fazer a minha própria mentoria. Aí eu gravei a minha mentoria e fiz meu material do Canva todo bonitinho, tendo visto só uma minuto antes. E aí depois nasceu o plano da estudência, que eu vi também que muita gente se interessou e muita gente me mandou mensagem. Eu nem sei como é que eu consigo explicar o plano da estudência para vocês. Mas basicamente, assim, eu tenho um jeitinho autêntico e um pouco hilário de fazer as coisas. E um belo dia eu estava muito pistola, porque eu já tinha feito várias prospecções e várias pessoas me respondiam a mesma coisa. Ai, quero muito, mas eu não tenho como investir. Ah, mana, você me disse que quer ganhar 12 mil reais, você quer virar empresária, que você quer mudar de vida, tu não tem 700 conto. Aí eu preciso dizer, você tá fudida. O primeiro passo é ir para desfudência. Então a gente tem que vir pro zero, depois eu te levo pro elite. Porque eu já prospectava falando, eu vou te levar para um elite em 60 dias, você vai ganhar 3 mil reais. Aí a pessoa fala, quero. Ah, tem que pagar 700 reais. Ah, não dá para mim. Que empresária que vai começar um negócio sem dinheiro? Eu comprei minha loja, foi 50 mil reais. Meu estoque básico do mês era 12 mil reais. Sem isso, eu não vendia. Não tinha opção. Ai, deu vou botar a loja aqui, vou vender brisa, vou vender evento. Não, eu tenho que ter estoque. Eu tenho que ter material, eu tenho que ter vitrine, eu tenho que investir. Não ganha dinheiro quem não tem dinheiro. E aí, Lorena foi a primeira, né? Lorena não tinha dinheiro. Lorena falou assim: Ana, eu posso divulgar as coisas? Eu falei: pode. Deu 40 minutos, Lorena tinha vendido. Nem me lembro mais o que é que foi. Tipo, uma melaleuca, só um calma, só um brilho, alguma coisa assim. E aí ela já ficou empolgada, né? Pô, 40 minutos eu já fiz uma venda. E aí começou a juntar as comissõezinhas dela, tomou golpe. E quando a gente está no fundo do poço, parece que tudo segura a gente no fundo do poço. Mas aí você tem que sustentar para sair. E aí eu sou aquele empurrãozinho que a pessoa precisa para sair do fundo do poço. Quem quer, pode segurar na mão que vem. E aí o que é que a gente fez? Depois que Lorena deu certo, Lorena conseguiu cadastrar, sim, em que ela se tornou uma ótima consultora, porque eu esperava que ela fosse precisar de ajuda por muito tempo, porque ela estava dura. Mas não, no primeiro mês ela conseguiu pagar mais de 1.400 reais de estoque emprestado que ela pegou meu. Conseguiu rodar 2 LRP. No primeiro mês ela fez 500 pontos. Então, assim, eu falei, opa, precisei empurrar com o plano de estudante, emprestar estoque, mas ela lançou depois, era só o que ela precisava. Existem outras Lorinas por aí, eu vou encontrá-las. Comecei a todo mundo que dizia que queria e que não tinha grana, eu jogava num grupo do WhatsApp. Só que eu não tinha ainda pensado como que eu ia fazer. Então, eu só jogava lá, chamei algumas meninas que estavam com a equipe furada, que precisavam aumentar a equipe, e falei assim, vocês querem cuidar dessas meninas? Porque conforme elas forem saindo do plano, eu vou botando ela para a equipe de vocês. Elas toparam. Lorena foi andando. E aí comecei a tirar as meninas do plano da discudência. Como que a gente fazia isso? Primeira coisa que eu mandava era um áudio, eu chamei de aceleração da discudência. Ligeiramente inspirada em outras livros. E aí, nos áudios, eu dava um gatilho, assim, motivacional, né? Dava uma impactada nela. E aí, a gente começava a mandar material para elas divulgarem. Então, tudo que Renata Marino jogava de estratégia, eu jogava para lá. Cards e textos, cards e textos, cards e textos. E aí, a gente marcou a primeira aula, né? Falei assim, não, preciso de uma aula para elas. Elas precisam me ver e ver que eu tô com elas. Marcamos a primeira aula, a gente fez uma enquete, descobriu o horário e tal, marcamos a primeira aula. Nessa primeira aula, eu ensinava elas como que elas iam falar que elas eram parte da equipe Ohana, sem dizer que elas eram da Doterra. Porque como elas não estavam cadastradas, elas não podiam dizer, eu sou consultora da Doterra. Mas elas podiam ser da minha equipe, elas podiam dizer que elas eram Ohana, porque eu, particularmente, Ana Maria, estava me responsabilizando pela formação delas. Não estaria ganhando um centavo com isso até elas ficarem boas. Mas, para minha surpresa, todas que saíram do plano de estudência saíram super aceleradas rumo ao elite. Porque elas já chegam com muito sangue no olho, elas já chegam vendo que o negócio funciona. E era tudo que elas precisavam. Um empurrão para ganhar dinheiro, para mudar de vida. Então, assim, deu muito certo com as meninas que saíram do plano de estudência. Agora eu preciso o quê? Eu preciso crescer o plano de estudência, preciso botar o máximo de pessoas lá.
a gente bota em média 25 meninas por ciclo e saem 5. Porque sempre tem as que querem ficar agarradas no fundo do poço. É impressionante. Tem sempre, a maioria, você vai mandar aula, vai fazer a mentoria, ela não vai fazer nada. Aí, assim, a gente não trabalha com milagre. A gente opera com ferramenta. Mas no mínimo 5 de 25, mais ou menos, de 20 a 25, elas fazem direitinho, elas cumprem, elas divulgam, elas usam o script, elas fazem prospecção, elas vêm para a mentoria ao vivo e elas convertem. E assim, são cadastros de 190 pontos, 260 pontos, porque elas ficam cheias de encomenda para entregar. Então elas cadastram sem dó, elas cadastram sem pena, com o dinheiro já no bolso. E elas já vão ganhando brindes, já vão ganhando mimo, já começa a experimentar esse lado da Doterra, que é muito legal. Eu sempre tenho o Lemons e o Wild Orange para dar também, porque eu acho que é uma excelente ferramenta para a pessoa. Acabou de cadastrar, eu dou um Wild, ela já vai pingando na mão do povo, já vai pingando na mão do povo da academia. Aonde ela vai, ela já leva. São óleos muito, muito tranquilos de usar. Então, eu sempre tenho esses dois também. Boa parte do meu LRP é de óleo de Wild e de Lemon. E aí, basicamente, é assim que funciona o plano de estudante. Então, a aula 1, eu situo elas, do que é que elas vão fazer, do que é que elas vão falar, de como que elas vão se comportar. Falo a elas, vamos gravar um story, vamos falar esse texto aqui. Oi, eu sou fulana, a partir de hoje eu estou fazendo parte da equipe Ohana, da líder agora Gold, Ana Maria. Ela está fazendo assim, assado na Doterra, ela é assim, assado, e agora eu estou com ela vai me ensinar, ela vai me mentorar. Se você quiser vir comigo, venha comigo. Quando vocês quiserem comprar qualquer coisa da Doterra, podem falar comigo e estará na caixa de fotos. Elas fazem o script delas, situam a audiência delas e começam a prospectar. Começa a prospectar. Aí a gente chegou na aula 2, que foi a prospecção em cima do colágeno. Eu não ensino todos os óleos, porque a gente tem uma afinidade de óleos e a pessoa, né, tem que querer também fazer parte da equipe. Porque se for de graça, assim, a pessoa quem pega o pão todo dia de graça não compra o pão. E aí eu ensino os principais. Então eu ensino colágeno, lavanda e peppermint, Deep Blue e copaíba. Com esses 3, elas matam a pau. Geralmente, se a pessoa não engatar com o colágeno, com o script do colágeno, ela vai engatar com lavanda e peppermint. Então, geralmente, o ciclo do plano de excelência acaba aí. Eu nunca precisei chegar na aula 3, 4 e 5. Porque todas que saem já no colágeno, já no lavanda com peppermint. Então, basicamente, elas precisam compensar a falta de uso próprio e entender muito sobre aquele produto. Então, eu preparei uma aula, estilo a dessa semana que a gente fez do colágeno, bem a fundo, para elas dominarem o colágeno, para elas conseguirem falar do colágeno com bastante propriedade, e elas vão falar do colágeno com muita propriedade. E elas convertem. Geralmente, em 1 hora, eu faço um desafio também, ó, gente, lancei o script para a aula do colágeno. Vocês têm 1 hora. Quem vender um colágeno em 1 hora vai ganhar tal coisa. Quem vender 5 vai ganhar tanto de Pix. Que aí elas pegam, param, fazem um script bonitinho, mandam para 10 pessoas e já vendem. Aí elas começam a mandar no grupo, vendi 4, já vendi 5, e aí pipoca. Quando uma começa a vender, pipoca, porque a quem não estava fazendo começa a fazer, a outra liga o turno, começa a mandar mais mensagem, começa a ficar mais empolgada, e assim a gente consegue estimular todo mundo. Quando termina uma semana, já tem ali 200 pontos, 250 pontos, para pedir de colágeno de óleo e fazer o cadastro delas, e elas já começam a pensar na equipe delas, e a gente já tenta, já estrutura a estratégia para elas serem elite, elas já vão para jornadas aceleradas, já vai com outra mentalidade. Então, essa aqui é a ideia do plano de estudência, e, assim, deu muito certo para mim. E outra coisa que mudou meu game foi fechar parceria com eventos. E Arthur sempre foi atleta, né? Então ele conhece muita gente, a gente começou a usar esse contato. E a pedir, de fato, indicação. Às vezes a gente não conhece ninguém do evento, é uma corrida, a gente vai no carão e quer falar com a organização, oferece uma experiência com óleo essencial. Fala, tudo bem, queria trazer experiência com óleo essencial para os atletas, não se preocupar com nada, a gente monta todo o stand, a gente traz as macas, traz os macoterapeutas, fisioterapeutas. Aí eu sempre falo, a gente tem muitos profissionais de saúde na equipe. Antigamente tinha um só, eu falei tanto isso que agora tem um monte. A gente tem atletas na equipe, também só tinha 2. Mas eu sempre batia na tecla principal. Então, se eu acho que para aquele evento eles vão gostar de osteopata, eu sempre falo, ó, nós temos osteopatas na equipe. Se eu acho que vai ser físio, eu falo do físio. Se eu acho que é do massoterapeuta, eu falo assim, assim a gente vai fluindo. E aí eu fecho a parceria, geralmente eu boto alguma coisa no kit dos atletas, ou na premiação dos pódios, porque geralmente os eventos eles são muito abertos a isso, né? Eles querem colocar premiação para os atletas que ganham. Aí eu divulgo para os atletas de alto rendimento
e ainda consigo entrar no evento. Então, sempre que eu entro no evento, tem algumas coisas chaves que eu faço. Uma é procurar o microfone. Eu sempre vou procurar o microfone. Quem tem o microfone tem o poder. E aí eu vou dar um jeitinho de ir lá, com carinho, pedir para falar, tá tendo o stand da Terra, e a pessoa fala, aí eu convido o locutor para passar no stand, aí Arthur já entra em cena, já pinga Peppermint, ele já vai narrando a experiência sensorial que ele teve na tenda com a gente já ganha a pessoa ali. E aí começa a atrair os atletas, e a gente sempre atrai com duas coisas. Ou é massagem ou é comida. São duas coisas que funcionam muito bem. Ter na tenda massagem e comida, as pessoas sempre chegam. E aí o resto é conversa. O resto é conversar, 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 conversar. Eu gosto de ter muitas pessoas na equipe, porque aí você consegue atender mais pessoas ao mesmo tempo e você vai treinando as pessoas. E eu sempre aproveito para fazer conteúdo para o Instagram das meninas também. Então eu tiro foto delas, para elas terem foto com óleo essencial, porque eu demorei muito de fazer isso. Então, elas, do primeiro evento que elas vão comigo, elas têm fotos para usar, elas têm fotos para postar, elas têm storytelling para contar. Aqui sou eu fechando minha loja, que eu fechei agora em setembro, e decidi focar 100% em Doterra. Aqui são as amostrinhas de Deep Blue que a gente faz. Então, assim, quando é evento esportivo, Deep Blue é meu segundo nome. Aqui, ó, Dia das Crianças, a gente teve corrida. Aí meu filho faz questão de correr com a camisa da Doterra. Eu tive que cortar essa camisa para ele, para caber nele, porque ele correu de bike. E aí ele vai divulgando e ele também conversa horrores sobre a Terra. Aqui é o nosso stand de bem-estar que a gente faz, a gente monta tenda, bota plantinhas, cestinho, fica bem com carinha de atendimento, assim, quem bate o olho pensa, ali tem coisa boa, quero ir lá. Catarina tá sempre pendurada em mim na mochila. Esse PDVzinho de papel que eu mandei plotar, ele é sensacional, isso foi R$ 300 no Mercado Livre, ele monta em menos de 2 minutos, é super leve e fica um charme. Eu que fiz a arte no Canva, e eu sempre disponibilizo para vocês. Eu tenho a arte do Beauty Power, do Deep Blue e dessa aqui. Eu ainda não fiz os outros, vou fazer em breve. Essa osteopata aqui, ela não tá na equipe ainda, mas ela vai vir, ela nem sabe, mas ela vai vir. E as meninas vestem a camisa da equipe, ficam lá com a gente. Aqui são dois atletas que ganharam pódio. Essa aqui é professora de jiu-jitsu. Ela é incrível, a gente super trocou contato, já vamos fazer eventos juntas também. E aí eles passam no stand e as pessoas ficam felizes da vida de passar no stand com a gente conversa um monte, tira as dores, apresenta os olhos, conversa dos olhos. A gente não tem problema com as pessoas de outros stands. Tipo, nesse dia a gente estava do lado de um stand de um fisioterapeuta. Aí o que aconteceu? Arthur foi lá, tinham 8 fisioterapeutas. Foi Deep Blue nos 8, Peppermint nos 8. Já juntaram com a gente já estava trocando o atendimento, fazendo massagem neles com Deep Blue. Já vendemos um monte de peppermint para eles, um monte de Deep Blue para eles, vende colagem para a mãe deles. A gente aproveita tudo, inclusive os outros estantes. E é isso, gente. Essas foram as minhas principais estratégias que, assim, mudaram meu game. A gente está frenético de evento. Em cada evento, a gente fecha 2, 3 próximos eventos. Aqui em Salvador já é verão, então, assim, eu já estou disparando a equipe para várias partes. Eu não consigo mais estar em todos. A gente tem muito mais convite para ir para evento do que eu conseguiria estar. Então, a gente está montando grupos menores na equipe que se organizam. Então, a gente organiza as caronas, as meninas vão, eu fiz as camisas, elas levam as camisas dela, às vezes um empresta estoque de um de outra, e a gente vai se organizando, porque o principal, o nosso foco maior não é em vender o óleo em si, mas é em fazer contato. Em fazer contato, fazer cadastro, falar de Doterra, nos tornar referência. Então, assim, eu peguei de meta para mim me tornar referência dentro do nicho de esporte aqui em Salvador. Então, eu quero que todo mundo pense em Doterra, pense em Ana Maria Arthur. E a gente está em todos, e a gente já é reconhecido. A gente vai para um evento, você estava no evento tal. Eu lembro de vocês do evento tal. Então, a gente tem entrado assim em todos. Depois do acorde de hoje, a gente está ainda mais focado em fazer isso. A gente está ainda mais focado em atacar os eventos e de conversar mesmo, né? De compartilhar, de engajar com outras pessoas. De não só estar lá na banca, mas de ir atrás. E é isso. Sobre o PDV, eu já botei no Motivate. Se olhar na lupinha lá, PDV tem, eu mandei tanto o link foi Mercado Livre, quanto o link do Canva para plotagem. Quem for daqui da região, eu consegui um preço legal na gráfica que eu fiz, que vocês podem fazer com ele também. E ele já tem 2 minutos que eu faço também, e ele mesmo cola. E aí, espero que vocês tenham gostado aí das minhas viradas de chave.
e que vocês possam aplicar aí no dia a dia de vocês também, para ir cada vez mais virando essa chavinha. Vou encerrar aqui essa gravação.